até parecer besta mesmo, eu vi uma notícia tempo atrás e você ter ideia que pra mim já soou idiota essa notícia, que era um deputado no Texas, que ele tava falando em mover o eixo da Terra pra, de alguma forma, solucionar o problema do aquecimento solar. Aquecimento global. Tá. E lógico que isso é uma idiotice, né? Não vou nem perguntar se é possível. Mas eu queria saber se tem como, de alguma forma, a gente entender quais seriam os resultados se caso eles conseguissem, né? Assim, uma catástrofe dessa. Eu vou te explicar. Primeiro, boa noite. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz a todos. Eita. Ó, isso, deixou até o... A Siri querendo participar do podcast. Isso, velho. é isso, Siri. Tamo junto aí. Sacanagem. Então, assim, agradecer todos que estão assistindo a live. Meu, obrigado aí. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. E o lance, assim, toda vez que você envolver fenômenos físicos que são, quanto mais macroscópicos eles forem, por exemplo, você está querendo mexer com a Terra, velho. Quanto mais macroscópico ele for, quanto mais maior for, mais perigoso é. Mais parâmetros você terá que avaliar. Então não vai ser, por exemplo, vamos falar, não vai ser só um físico, vai ser um químico, vai ser um geólogo, são muitas coisas que envolvem, por exemplo, falando de um negócio desse, mexer... É bizarro. Mexer com o eixo. Mexer com o eixo da Terra. Quer dizer, é muito complicado. A Terra a gente, assim, eu sempre falo, de certo modo, a gente é meio que quase um milagre, né, cara? É impressionante. É muito detalhista, assim. É muito sensível. Por mais que você olha, é muito grande, cara, mas é muito sensível. Qualquer pequena mudança pode gerar algo gigantesco lá na frente. Então tem que tomar muito cuidado. Realmente tem que tomar muito cuidado. É por poucos detalhes que a gente tá vivo, né? Exatamente. A análise que a gente pode fazer é isso. Exatamente. Né? O que faz um físico nuclear? O que faz um físico nuclear. Então E vamos entender o que é física nuclear. Por que você escolheu a física? Tá. Eu falo porque, assim, quando a gente tá na escola, Tá. cara, é a mais chata. A mais difícil de entender. De longe, né, velho? De longe, a mais difícil. Porque não é mais matemática. Matemática é ali, 2 uma vezes matemática 2, aplicada. 4 vezes 4. É a mágica matemática aplicada. aplicada. E de é repente verdade. vem uma letra e vem um parênteses e vem e o que você fez aqui já não é mais aqui. Você fala, cara, Vem uma fórmula do vem uma nada. fórmula, entendeu? Mas por quê? O que te fez, Tá. italiano? Eu acho que assim, eu tenho um detalhe assim que eu tenho que contar pra vocês. Meu pai é matemático. E meu pai sempre me incentivou, não que ele me direcionou a isso, mas ele sempre me incentivou a... Sempre fez aquelas brincadeirinhas de matemática, sabe? Assim, tal... Eu lembro dele fazer umas perguntinhas assim, se eu somar 5 mais 2, dividir por 3, quanto que dá a resposta? E eu, criança, me envolvi naquilo. Então eu senti que eu tinha mais habilidade também para matemática, sabe aquela coisa? Desde criança você consegue perceber que, eu acho que com isso eu vou melhor do que com português. Eu tô falando lá do ensino fundamental. E aí eu percebi, poxa, eu tinha decidido, por exemplo, quando eu entrei no ensino médio, que eu ia parar em alguma coisa de exatas. Eu não sabia o quê. Quando eu comecei o ensino médio, eu fui percebendo que física poderia ser algo que eu, sei lá, me encaixava. Eu poderia estudar as coisas do universo, poderia juntava um pouco de filosofia, porque eu gostava na época. Então, eu usaria a minha habilidade matemática que eu tinha com um pouco do meu lado, digamos assim, meio viajão. Ô, Jota, agora mudando um pouquinho não mudando de assunto, mas ainda dentro do que a gente pode falar, o James Webb. É a bola da vez. Então vamos mudar para astronomia. Porque a gente vai daqui. Você vai ver que a gente vai ficar mudando lá. O James Webb é a bola da... Tudo que não te perguntaram na sua sala de aula, já é o dia. A gente vai perguntar aqui hoje. Cara, eu tava vendo uma notícia que ele tá fazendo algumas leituras de outros astros com uma distância muito maior, tal. E aí, a minha dúvida é o seguinte. Lendo bastante sobre, eu cheguei numa conclusão... Cheguei numa dúvida, né? Que é... A gente, analisando os astros, a gente sempre tá olhando pro passado. Né? Qual que é o sentido de eu analisar uma galáxia que tá a 12 bilhões de anos-luz para mim, sendo que ela já não é mais daquele jeito? Qual que é o sentido? Qual que é o benefício para a ciência aquilo? Tá. É você entender a evolução exatamente do universo desde aquele ponto até agora. Então, é importantíssimo a gente entender... Porque
os eventos macroscópicos físicos, eles são basicamente determinísticos. Vou falar se você se jogar do 8º... Não vai acontecer, pelo amor de Deus. Mas, sei lá. Você sabe que se uma pessoa cair do 8º andar... Fatalmente vai morrer. Uhum. Isso é um determinismo dos fenômenos físicos. Então, é como se a física tivesse, digamos assim, um lado meio profeta. Você consegue... Se você entende como funciona o fenômeno, você sabe o que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer. Ou seja, é observando outras Exatamente. galáxias, a gente vai saber qual é o futuro da nossa. Exatamente. Então, se você observa como aconteceu o processo de evolução, você consegue criar um padrão. Na hora que você cria um padrão, você fala, peraí, então tá. Então, eu já entendi como funciona o negócio. Então, ótimo. Então, eu sei o que vai acontecer e sei como começou. Olha a lei de Hubble, que legal. Ele olha para uma galáxia, Igor, e ele consegue medir a distância, né? Por paralaxe, ele mede a distância. Tá bom? Mediu a distância. Aí ele vai lá e avalia o espectro da galáxia e ele percebe que a galáxia está se afastando com uma velocidade. Então ele consegue medir a distância e a velocidade. Normal. Aí ele olha para outra galáxia que está aqui, negão, e ele mede a distância e mede a velocidade. Tá bom. Só que ele reparou que se dividia a velocidade pela distância, dava o mesmo valor para essa, e dava o mesmo valor para essa, dava o mesmo valor para essa aqui, que está mais longe. Ele acabou de descobrir um padrão. Você entendeu? Ele descobriu um padrão. Cara, se eu dividir a velocidade com que esse bagulho se afasta pela distância que ele está de mim, dá sempre a mesma coisa? Eu descobri um padrão. Então, peraí, então eu sei como as coisas eram. Você consegue... Ele começa a remontar. Remontar o quebra-cabeça da formação do universo. É assim que funciona. Então, é quase uma engenharia reversa? É quase não, é. É uma engenharia reversa. Que louco. Na hora que você entende como funciona o padrão, por mais que você está pegando um intervalo de tempo menor, você consegue. Peraí, então segue esse padrão, não segue? Uhum. Então, se segue esse padrão, então eu descobri a distância, descobri a velocidade. Então segue um padrão. Então eu sei que, sei lá, há 20 mil anos atrás, eu sei onde esse negócio estava. Ah, então tá. Então você começa a reconstruir. É como se você estivesse construindo um quebra-cabeça. É com esse raciocínio que você consegue medir um cometa, por exemplo? O rolê que o cometa está fazendo? A trajetória dele. Né? Então... os cometas, em geral, eles fazem trajetórias mais aqui no nosso sistema, né? No sistema planetário, no sistema solar. Mas você consegue, com o telescópio, medir a trajetória do planeta, a velocidade. Exatamente isso. Uma vez que você mediu onde ele está, a trajetória que ele faz, você sabe todo o processo que ele está fazendo. Então, toda a trajetória dele. Você pegou um pedaço, estudou qual é a velocidade, a posição que ele está do Sol, o tamanho dele, ponto, já sei. Pá. Então, agora eu construo toda a órbita dele, por isso que a gente tem com tanta certeza quando é que vai passar lá o cometa Halley. Por isso, como é que você sabe que vai passar nesse dia, velho? E você acerta. E acerta. Porque a questão não é nem jogar o data, é acertar. Vocês entenderam. É assim. É um fenômeno... Na hora que você encontra o padrão, você sabe o que vai acontecer. E é um pouco da análise também, de novo, de outros planetas em outras galáxias. A gente consegue verificar como que o tempo passa nesses outros planetas? Porque o tempo é baseado no nosso planeta. No nosso giro pro Sol. A gente calcula o tempo assim, né? O tempo... é tão legal falar disso aí. O tempo, ele tem uma percepção para nós, o tempo, né? Que está muito ligada à vibração ou os acontecimentos repetitivos. Então, a gente entende que um dia é a Terra girando em torno de si mesma. E um ano é a Terra girando em torno do Sol. Então, e assim, no nosso cérebro vai formando o tempo. Só que o tempo na física... ele é um pouco mais complexo. O tempo na física, ele não é algo absoluto como o nosso cérebro entende que é. Vamos lá. Vocês estão olhando para mim, não estão? Então, o pessoal está vendo lá. Vocês olham para mim e olham para esse objeto que está atrás de mim aqui, que eu não sei o que é. Pronto, tem algumas coisas. E a luz está batendo em mim e está chegando nos olhos de vocês. E o cérebro de vocês está entendendo que tudo isso digamos assim, é ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, acontece agora. Você entende como agora. Mas veja, a luz leva uma distância maior para sair daqui e chegar aos seus olhos. A luz batendo em mim e chegar nos seus olhos chega antes.
Então, o tempo, o seu cérebro entende que o tempo é absoluto, mas não é. O tempo se estica. Isso aqui, você olhar isso aqui e olhar isso aqui, não acontece ao mesmo tempo. Caraca. Vocês estão entendendo? Tua imagem tá chegando mais perto, tá chegando mais rápido pra mim. tá mais- Exatamente. Só que nós não... Nosso cérebro coloca isso todo num pacote só. Pum, tá bom. Tá, mas assim, a gente tem que começar a separar. Do mesmo jeito que o tempo se dilata aqui, ele se digamos assim, se estica para você entender como um fenômeno, como uma coisa só, o João na frente dessa placa. O tempo pode se esticar muito. Então, quando você anda em altas velocidades ou está em regiões de gravidade muito grande, o tempo começa a se esticar em relação ao que a gente entende do tempo aqui. O tempo passa diferente. O tempo ele não é uma coisa absoluta como o nosso cérebro coloca pra gente. Ele não é. Mas ele passa mais rápido. Tem a nossa percepção de passar mais rápido, mas ele de fato passa mais rápido. De fato. Nosso corpo é vibração. Se o tempo é a medida, se o tempo para nós é a medida do período de um acontecimento, né? Uma vibração, é um período. Mas isso acontece porque nós estamos na Terra. Como, por exemplo, se a gente estivesse no trem. Sim. Eu e você, nós estamos no trem. Então, o trem está se movendo, certo? Se eu pular, eu vou pular junto com o trem. Sim, inércia. Isso. Mas se eu estiver fora, por exemplo, se eu estiver viajando, se eu estou indo, sei lá, para Plutão. Sim. Peguei o beco para Plutão, pum. A partir do momento que eu saí da Terra, isso começa a contar diferente? Ou quando a gente está na Terra... Sempre está contando diferente. Então, vamos lá. Mesmo aqui. Sempre. Eu disse isso para meus alunos. Engraçado que eu disse hoje, a gente teve um papo sobre isso. Eu falei, galera, o tempo não passa igual no nosso pé em relação à nossa cabeça. Provavelmente o seu pé é mais jovem que a sua cabeça. O tempo passa mais devagar no seu pé, porque a gravidade é maior. Uhum. Você está mais próximo do centro da Terra do que a cabeça. Então, o tempo não passa igual no nosso pé e na nossa cabeça. A gente não consegue perceber. Mas quando que a gente percebe, João? Quando essa coisa começa a ficar muito esticada. Muito distante. Tem que Muito ser muito distante. Então, você precisa ter uma velocidade ou um equipamento que meça essa diferença, que são hoje os relógios atômicos. Você consegue fazer isso. Você consegue botar um relógio atômico num avião e percebe que o tempo passa diferente. Você consegue botar um relógio atômico em São Paulo e em Santos e falar, cara, não tá passando igual. Porque a sensibilidade dele é diferente. É muito grande, é muito microsegundos. O que é um buraco negro? Caraca, velho. Ele é formado do quê? Ele é formado da mesma coisa que é formada tudo que a gente vê aqui. Provavelmente ele é formado de hidrogênio, de hélio, mesma coisa. Mas ele é um ele é evento uma estrela, que acontece por quê? Ele é uma estrela que colapsou devido à sua própria gravidade. Colapsou, a gente pode dizer que ela explodiu? Eu acho que ela... Tipo uma Vamos bexiga. pensar no implodiu. Vamos pensar em alguma tá. coisa que foi para dentro. O que acontece? No final da vida das estrelas, elas começam a fazer fusão de átomos mais pesados. Uhum. A estrela vai chegando no fim, vai acontecendo... Fazer uma analogia aqui. Como a gente, né? O metabolismo não vai ficando bom. Tá bom? O ser humano acontece isso também. Então, o metabolismo dele vai mudando, ele vai ficando mais... Mas assim, já engorda, aquela coisa de natural. Enfim, nesse processo, para a estrela, ela começa a fundir átomos pesados. Ela sai do hidrogênio. Ela vai para o hélio. Aí, quando ela começa a fazer isso, ela começa a ficar muito quente. Começa a mudar o metabolismo, literalmente. Começa a ficar muito quente. E nesse processo, ela fica meio instável. E nessa instabilidade toda, ela pode captar massa do entorno dela, os planetas... Vai aglutinando massa e vai lá. Porque ela aumenta de tamanho. O nosso Sol, por exemplo, uma hora ele vai crescer. A gente pode pensar, então, que naquele exemplo do pano que eu falei, ela tinha um peso e ela começou a puxar o pano para baixo. Exatamente. E de tabela puxar os... Exatamente. Imagina aquele pano, que a questão de um buraco negro não é só a massa, mas sim a densidade. Imagina que ele tá ali, ele começa a fundir átomos mais pesados, então... A coisa eles começam a se apertar assim, ó. Porque para fundir átomo pesado, você precisa fazer mais força. Pensa assim, tô pensando vai fundir e quanto mais pesado, mais forte. Mais difícil vai ficar. Mas você faz mais força, você tá puxando. Uma hora esse troço colapsa. Vai para dentro. Ou seja, você aglutina uma quantidade muito grande de massa num espaço muito pequeno. Ele vira um buraco negro. Mas é uma esfera. Como o Sol é uma esfera. É uma esfera.
que ficou tão pesada, mas tão pesada, Que tá puxando tudo em volta. exatamente, que nem a luz consegue mais escapar dela. Caraca. É isso, Isso aí que é eu o acho louco. louco, Aí velho. a gente que é A o luz louco. como algo material, velho. Eu acho muito doido isso. A luz vira um barato material. quanticamente você pode, a luz funciona meio como ela pode ter, ela não tem luz massa, é mas uma ela pode coisa. se comportar como se tivesse, Como se né? tivesse massa. A luz é Ela uma tem, coisa. a luz é uma coisa, né? coisa. É uma coisa, assim, a luz, né? Então ela pode se comportar como tivesse massa. Então o buraco negro é uma esfera que a gente literalmente não vê, mas não ver não ver Porque não ele significa não que tem não uma existe. luz próxima. Porque não reflete nada. É por isso Ela que aqueles consegue desenhos achar mostram a luz nada ao escapa. redor. Exatamente. Mas ao não quer redor, dizer que porque ela ele pode está- orbitar, tá? Ela tá Você pode orbitar. Você pode ter um planeta orbitando um buraco negro. A nossa galáxia orbita um buraco Orbita negro, um né? buraco negro supermassivo. E existe o risco da gente ser... 30 milhões de massas solares. Caraca, mano. velho, é muito grande. Se não me engano, é bicho. 30 milhões de massas solares. Uma que eu tenho na cabeça, assim, que é a teoria da relatividade. Toda Sim. vez que eu tento entender a teoria da relatividade, vem sempre explicações chatas. Sim. Eu queria que você explicasse desse jeitão Eu que só você sei que explica ela bem pra E caramba. é igual a MC ao quadrado. Aí você fala, pô, Para aí. da hora. O que é o E, Destrincha aí, o que né? é o C? Esquece. Então, a teoria da quadrado relatividade, eu sei que é você um quer a 2. história dela? Um pouco da história, mas também entender de fato. Alguém que me explique realmente isso. Porque toda Que vez que fique eu jogo... facilite. facilita a nossa Então, eu vida. vou aí, te vai. explicar de uma forma bem simples, tá? A relatividade traz exatamente algo que a gente estava falando lá sobre o tempo. O que acontece? A velocidade a medida da velocidade não depende do referencial. Sim. Então, se nós estivermos dentro de um ônibus juntos, eu vou olhar para você vai falar, você tá parado, ele tá parado. Alguém de fora vai falar, não, ele tá em movimento. Referencial. Uhum. Tá? Então, a mesma coisa acontece com a distância. Não, ele não se moveu nada. Quem tá de fora vai falar, não, ele se moveu. Tá? Então, pronto, a relatividade faz a mesma coisa. Pensa que o tempo também faz isso. Essa é a ideia. O tempo e o espaço não são, não são grandezas absolutas. Porém, a velocidade da luz é o que na física a gente chama de invariante. A velocidade da luz, a medida do espaço não depende do referencial. Perfeito. A velocidade da luz, não. Então, se eu tiver com uma lanterna aqui e ligar assim pro Ale, jogar a lanterna, ele vai medir a velocidade da luz. Se isso acontecer dentro de um ônibus que está com velocidade, alguém olhar de fora, vai falar assim, vai fazer a mesma medida da velocidade da luz. Então, esse é o segredo da relatividade. A relatividade coloca a velocidade da luz como um invariante. Então a luz é o quê nesse E igual a MC? A luz é o que é O E sempre é o quê? constante. A velocidade, o E é energia, Certo. Então a O M é energia massa, igual a massa massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então o C é a velocidade da luz. C é a velocidade da luz. Certo. E ela é energia então, igual a essa- massa essa- vezes essa aí é a parte da velocidade relatividade. Velocidade da luz ao quadrado, que já é rápido. Que Que já é... já é... O que é mais rápido que a essa, velocidade da luz? essa Ela ao equação quadrado. é uma relação de massa e energia. Tá? Ela, na verdade, ela mostra que toda massa, na verdade, está associada a ela uma quantidade de energia. Dúvida, que eu sempre tive também. O foguete ele sai daqui, certo? Com um tanque gigantesco de combustível queimando embaixo dele. Sim, Consigo entender isso de boa. sim, A partir do momento que ele sai da Terra, sim. acabou o oxigênio, aquele tanque não vai mais queimar. Não. Como ele anda? Depois Não, ó, daquilo, ele vamos tem lá. um ventilador? Tipo, ele tem Um uma, avião. Não, é um Pô, pressurizador, meu. ele tem uma turbina? A queima de combustível fora do... Primeiro que precisa muito pouca queima de combustível fora, tá? Uhum. Uma vez que você sai da... Porque a Terra, ela não é onde você pisa. A Terra tem mais 100 quilômetros, pelo menos, de atmosfera. Perfeito. Né? Senão a gente voaria no helicóptero, espera a Terra passar e desce no Japão. Fica paradinho ali. Fica ô, paradinho, opa, deixa o bagulho movimentar aqui. E não é assim. Uhum. As coisas não funcionam assim. Então, quando você sai da atmosfera, devido ao baixo atrito, você precisa de muito pouco, digamos assim, para corrigir. Aquilo que você precisa, esses motores, eles têm um pouco de oxigênio, né? Então, eles queimam o oxigênio para poder... Porque, na verdade, é só correção de órbita. Eu não preciso mais acelerar o objeto a ponto de... Como acontece na saída, para chegar a 28 mil km por hora. É isso que é louco de entender.
Por exemplo, eu tô aqui na Terra. A Marte tá aí onde você tá. Isso. E eu tô vendo Marte. Isso. Eu falo, irmão, É Marte. segue reto Virou. toda a vida. Segue reto toda a vida. Não curva. Tá ali, Marte tá ali. Tá ligado? O problema, Ale, é assim. É o mesmo problema de jogar material nuclear no Sol. Jogar resíduo nuclear no Sol. Meu, tá tudo em movimento. A Terra tá a 100 mil quilômetros por hora. Se eu tirar um objeto da Terra... Você não vai ser em linha reta. Você não vai sair ele com velocidade zero. Ele sai a 100 mil quilômetros por hora na direção que a Terra estava. Ali, se você estiver num carro e jogar um bagulho para fora, inércia. Esse bagulho vai continuar na mesma velocidade. Vai jogar na mesma velocidade que está o carro. Certo? Perfeito. E é o que acontece. Se eu jogo um objeto para fora da Terra, esse objeto tá a 100 mil quilômetros por hora. Entendeu? Tá lá, girando na velocidade da Terra. Ou seja, o foguete ele sai numa puta velocidade. A velocidade em torno do Sol é 100 mil quilômetros por hora. 100 mil. Esse eu sabia. Em torno de si mesma é 1.600. Então, mano, nós temos um problema. Como é que a gente não gruda? Porque você Tipo entendeu? assim, ó. Ale, Que Ale, não é simplesmente jogar o bagulho tá aqui. Não é simplesmente jogar lá e chegar... Não, mas foi perfeito. É que o negócio tá numa baita velocidade aqui, ó. E esse aqui também. E esse aqui também, e eu tenho que acertar. Por É isso que ele vai, difícil, ou velho. seja, ele tá em uma velocidade muito grande Isso. e aí você precisa só acertar o curso dele. eles fazem assim. Porque ele vai embora. Então, A na hora tem assim, verdade, ó. a gente freia Quando- ao invés de seguir. Não, na mantém a verdade, mesma você vai velocidade. Ó, Ah. tenta manter, ó. Quando Marte tá aqui, se a Certo. Terra tá aqui, eu solto o bagulhinho. A velocidade orbital da Terra é muito maior que a de Marte, tá? Aham. É quase o dobro. Marte demora quase 2 anos para dar uma volta em torno do Sol. Então, a Terra tá muito mais rápida que Marte. Quando eu soltar o bagulhinho, ele vai estar rápido também. Então, como Marte vai mais devagar, Marte tá indo. Imagine Marte Então em ela tá movimento. aqui, ó. Eu solto esse aqui, que tá mais rápido. Aí, pega ele lá. Ah, então, na verdade, você não mirou aqui, você mirou Mirou aqui. onde ele vai estar. Você mirou onde ele vai Você estar. prevê onde Marte tá e mira pra lá. Exatamente. Tipo um sniper que corrige por É causa do vento. tipo isso. Tipo um sniper que corrige por causa do vento. Como você se sente vendo uma galera que, tipo assim, principalmente depois da internet, forma essa coisa de o homem não foi pra Lua. Sim. Isso. Terra plana. Não, e homem o foi pra cara, Lua. chega com. Umas teorias. Porque, por exemplo, eu não conseguiria debater com esse cara. Sim. Tá ligado? Eu não conseguiria debater com esse cara. Mas eu quero te fazer 2 perguntas, mas a primeira é: como você, como um cientista, um físico formado, que consegue chegar aqui, mano, e explicar pra gente, usando 2 copos e uma xícara, como que um negócio chega de um planeta a outro, tá ligado? Sem negão, pega uma lousa que eu vou te explicar, tá ligado? Como que você se sente vendo, às vezes, essa galera tomar uma proporção tão grande? Entendeu? Eu acho que cada um constrói a sua base científica, né? Cada um constrói o seu entendimento de mundo com o tempo. E então eu acho que para essas pessoas, minha sugestão é que ela avalie a fonte da informação que ela está tendo. Uhum. Então, eu sempre digo isso para os meus alunos. Hoje, na internet, acaba sendo muito fácil chegar tudo que é tipo de informação e, como a gente sabe que não tem muito filtro, chegar a qualquer coisa. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Ver a formação, sabe assim? Toma cuidado. Por exemplo, Ale, eu erro, eu sou uma pessoa, cara. Eu sou falho, tenho dificuldades. Contei pra você, tenho um filho com deficiência. Pô, eu tava aqui trocando ideia. Então, sou uma pessoa, eu sou falho. Mas pensa assim comigo. Eu me formei em física, estudei, batalhei por isso. Né? Dou aula numa universidade há 16 anos. Na mesma universidade há 16 anos. Eu posso errar. Mas eu não tô assim, me achando o melhor. Assim. Eu erro. Só que a chance de eu errar é menor do que um cara que, tipo, viu 2, 3 vídeos, falou... Criou uma teoria na cabeça dele. Criou uma teoria na cabeça dele e fala assim, pô, é isso. Cara, pelo amor de Deus. Cuidado, eu não tô falando porque eu estudei. Sei lá, pô, cara, eu vou dar um exemplo assim, de outro. Eu tenho uma pessoa que eu amo demais, assim, sensacional, que é o cara que cuida é o pedreiro que cuida da minha casa. Eu sempre chamo ele.
Cara, ele é genial. Ele faz coisas, cara. Ele é igual o gaúcho. Ele faz coisas, cara, que eu fico assim, mano... Como esse cara faz isso, velho? É um artesão, né? É, mano. Eu fico assim, caramba, velho. Mas o cara sabe o que tá fazendo. Ele faz isso há 20 anos. Então, você acha que eu tenho alguma autoridade pra falar com o cara? Não, mano, o cara manja mais que eu. Na hora que ele fala pra mim assim, Joãozinho, vamos passar por aqui o cano, porque passando por aqui, eu falo assim, beleza, gaúcho. Naquele momento ele é o professor. Exatamente. Então eu não tô falando aqui pro vanglória, não é uma questão assim, eu estudei, não é nada disso. Sim. Eu tenho experiência no assunto do mesmo jeito que o gaúcho tem experiência naquele assunto. Então, você acha que alguém deve chegar agora aqui que tá assistindo a live, eu vou falar assim, deixa eu explicar para vocês como é que coloca piso em casa. Então, primeiro, eu vou falar um monte de besteira, velho. Porque apesar de eu posso até ter alguma noção, mas eu não sou o expert do negócio. Você não é o gaúcho. Eu não sou o gaúcho. Você não é o gaúcho. Então, as pessoas caem na lábia de teorias da conspiração baseadas em insanidades de pessoas que não têm formação. E aí, assim, é impossível pensar que a gente tá sozinho. É difícil. Como que você É pensa difícil. nisso? Eu acho muito improvável. A vida... É que assim... Eu Que nem você acredito falou, que a vida é um milagre. a gente é um milagre. A vida é um milagre. Não é só um milagre de ter a vida, é um Foram milagre da gente ter a vários vida. eventos, né? Porque, por exemplo, você exclui os seres humanos do planeta, te sobra os animais que não adquiriram a nossa inteligência a ponto de construir e tal. Aliás, constroem, mas não com a nossa... Enfim, capacidade. Isso. Eu acho muito provável. Eu não acredito, tá, Ale, que a gente já tenha feito algum contato. Uhum. Acho que não. E se fez, sinceramente, eu vou pensar assim, do ponto de vista cientificamente falando. Se há, por exemplo, já me perguntaram assim, ô João, você não acha que possa haver alienígenas entre nós? Se houver, ele continua escondido. E ele escondido aqui, entre nós, ou ele escondido a 1 bilhão de anos-luz daqui, ele está escondido. Sim. Então, cientificamente falando, eu não tenho como avaliar. Não tem como, entendeu? Não tem como... Pô, cara, ele está escondido. Então, hoje a gente não tem uma evidência clara. Tipo, existe vida inteligente, que existe vida que evoluiu de forma parecida com o que aconteceu aqui. Não tem uma evidência clara. Porém, eu acredito que é improvável que a vida tenha evoluído desse jeito só aqui. Assim, a imagem que chega para os astrônomos, para aqueles que estudam isso, né? Astrofísicos, etc., não é igual à imagem que é publicada. Mas isso não significa que ela é falsa. Que ela é falsa. A gente precisa deixar claro isso. Não é que ela é falsa. É óbvio que você tem que deixar algo mais palatável. É igual chegar nos vídeos. Imagina eu chegar nos vídeos ali, meter um monte de equação lá. É louco lá. Ninguém vai entender. Você já me perdia de cara. Entendeu? Você já me perdia. Entendeu? Ninguém vai entender nada. Então você precisa trazer algo mais palatável para o público. Então, sei lá, o James Webb, por exemplo, as imagens que vão vir dele são sempre avermelhadas. São sempre muito avermelhadas. Então eles têm que corrigir. Tem que corrigir, senão não... técnica, um cara técnico, um cara que trabalha com isso, com astrofotografia, vai olhar e vai entender tudo. É igualzinho a imagem do corpo humano. Cara, o médico vai olhar e vai falar, aqui você tem isso, opa, seu pulmão não tá bom hoje e tal, papapá. Então, o cara vai olhar, vai entender tudo, mas eu preciso trazer isso com algo mais palatável para as pessoas. Então, óbvio que eles vão ter que mexer. Caraca, mano, eu ficaria aqui mais 3 horas. Não, eu também faço. Aqui. Sensacional, velho. Irmão, mais uma vez, muito obrigado. De verdade mesmo, já te deixo aqui no... É quase a gente tá quase impondo, né, mano? Não é um convite, tá? Né? O local você já sabe, a gente só tem que marcar a data. De falar que não, né? Não, imagina. Eu quero te agradecer muito, assim, pra mim foi um episódio muito enriquecedor, tá ligado? Não só pra mim, Alessandro, eu tenho certeza que pros meus inscritos eu também vou rodar esse episódio no Eu Sou Seu Pai, pra molecada mais nova. Porque eu acho que é legal aprender, mano. Demais. Tá ligado? Aprender. É necessário, velho. Aprender é muito louco. Eu queria que você, por favor, deixasse pra galera aí as suas redes sociais. Deixa. Pra galera aí te seguir, tá ligado? Vai falando aí. Ó, galera, me segue lá no Instagram, é João Justo Pires,
Ó, tá caindo copo aqui. João Justo Pires. E no YouTube também, João Justo Pires. Sempre que você colocar João Justo Pires ou Professor J, você vai me encontrar. Tanto no YouTube, no Instagram e no TikTok. Você tá YouTube, Instagram TikTok. e TikTok. No Quai também, tá em tudo lá. Ó, você que tá aí no canal do Negão aí, ou sei lá, tá assistindo a gente lá pelo canal Eu Sou Seu Pai, eu peço pra você que, por favor, se inscreva também no canal do Ferascast. Você que também aí, rapaziada. faz o contrário também, você que estiver lá no Ferascast, tá ligado? Foi um bate-papo muito legal. Eu espero poder trazer mais pessoas do calibre do Jota. Não é fácil. Não é fácil. Tá ligado? Não é fácil. Você tem que pegar a unha esse povo, entendeu? Mas, ó, muito obrigado aí por mais um episódio aí que a gente teve junto nessa parceria aí do canal do Negão com o Ferascast. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Ah, e se inscreve no canal de cortes do Ferascast. Toda vez tem um canal de cortes. A gente sempre esquece. Tem um canal de cortes do Ferascast nas redes sociais, aí. Instagram, TikTok, Facebook. Se inscreve em todos. Fechou? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Tamo junto. Segunda-feira tem a Carolina Sarda, a feminista, vai estar aqui com a gente conversando também. Boa. 7h30 da noite. É nóis.